Paz do Senhor, igreja. Amém? Semana de santificação, uma bênção, né? Enquanto o mundo procura as coisas da carne, falam que o Brasil só passa a funcionar depois do carnaval. É um paradigma que nós cristãos temos que romper, porque nós não somos gerados e nós não somos dirigidos pela festa da carne, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E é uma bênção a gente estar aqui para mesmo ir contra a cultura do mundo, romper com os paradigmas do mundo. Enquanto o mundo procura os prazeres da carne, nós procuramos nos encher do Espírito Santo. Amém? Os jovens estão desde sexta-feira lá no acampamento já, né? Iniciamos os cultos aqui, glória a Deus. Iniciamos os cultos aqui na segunda. Quem pôde vir mais de um dia aí? Aqui na casa do Senhor, glória a Deus. Bênção. Isso gera peso de glória na nossa vida. As coisas do mundo não geram peso de glória, mas estar na casa do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, isso tem peso de glória. Ou seja, afeta no mundo espiritual. Gera algo para nós, para a nossa herança que está guardada em Cristo lá, que um dia a gente vai receber, quando a gente estiver lá. Amém? E essa semana eu vejo que é uma semana muito importante, porque logo no começo do ano, nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, buscando direções, nos santificando, entregando a nossa vida mais uma vez para Ele. Então, essa é uma semana determinante na nossa vida cristã, porque é um tempo que nós temos para organizar as coisas espirituais, colocar as coisas no seu devido lugar. E também é um tempo da gente discernir a vontade de Deus, para que a gente se alinhe com o lugar certo onde a gente tem que estar. O lugar certo onde a gente tem que estar é o centro da vontade de Deus. Não é isso? E que nesses dias a gente possa estar entendendo quais são as direções que Deus está nos dando. Porque esse ano nós temos um ano inteiro pela frente. Qual de nós pode dizer o que vai acontecer esse ano? Nenhum de nós. Tantas coisas podem nos acontecer ao longo desse ano. Mas uma coisa que nós podemos ter a convicção é que se a gente estiver no centro da vontade de Deus, pode vir tempestade, pode vir problemas, pode vir fartura, pode vir alegria, pode vir bênção. Nós estaremos firmes porque nós temos um alicerce. E esse alicerce é firmado na rocha. Amém? Então, se você está vindo hoje pelo primeiro dia, não deixe de vir nos próximos dias, porque eu creio que Deus vai falar com você, como Ele já vem falando ao longo dessa semana. E nós temos um texto base que está dirigindo, que Deus nos deu, que está dirigindo as palavras durante essa semana. Quem sabe qual que é? Aquele ali, né? Romanos 4,17. Vamos abrir? Na verdade, ali é a parte B do versículo, né? Romanos 4,17. Esse texto, Romanos 4, está falando a respeito da trajetória de Abraão como o pai da fé. Se você depois leia Romanos 4 inteiro, meu irmão, ao longo dessa semana, que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Esse é um texto muito poderoso. Para pensar, Deus tem a capacidade de chamar à existência algo que ainda não existe. Na verdade, isso começou desde o Éden, quando Deus começou a chamar à existência as coisas que não existiam. Ele chamou a luz, né? É como se Deus estivesse fazendo uma chamada, luz, né? Terra, divisão dos mares e todos aquelas etapas que Gênesis 1 descreve. Deus foi chamando à existência. Ele tem esse poder de dar uma autoridade, dar uma palavra de ordem, e as coisas no mundo espiritual e no mundo natural têm que começar a acontecer. É como se Deus falasse assim: dá seu jeito, mas venha a existir.
Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Vamos trazer para a nossa vida. Tem várias coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Talvez várias promessas que Deus já te deu, sonhos do teu coração, necessidades, vontades. Tudo isso a gente pode colocar diante de Deus nessa semana. E pode ser que, se isso estiver alinhado com a vontade dEle, Ele chame a existência. Já pensou nisso? Eu sei que o Marcelo está precisando de uma cura. Cura, vem aqui. E a cura tem que vir, porque Deus chama a existência as coisas que não existem. De repente, aquele seu familiar que está longe dos caminhos do Senhor, e você está orando ao longo dessa semana, e Deus fala: familiar, volte para os caminhos do Senhor, ou se converta, porque eu chamo você à existência. É esse o poder que o nosso Deus tem. É disso que esse texto está falando. Mas, e a Bíblia sempre tem um mas, como diz o apóstolo, né? Sempre tem um mas. Esse chamado de Deus só acontece em um terreno fértil e um solo propício. E esse terreno fértil, ou essa atmosfera correta na vida do crente, na sua vida e na minha vida, é necessário que haja um preparo na minha vida, que haja um preparo na sua vida, para que Deus chegue e fale: agora eu vou chamar a existência algo que ainda não existe na sua vida, Marcelo. E essa preparação, essa adequação na nossa vida, esse ajuste, o capítulo de Romanos 4 descreve como fé. Deus só chama a existência as coisas que não existem num coração que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão foi chamado o quê? Pai da fé. Onde existe fé é onde Deus chama a existência as coisas que não existem. Até o versículo 13 desse mesmo capítulo. Vamos voltar, nós estávamos no 17. Volta no 13, olha o que fala. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Deus nos trouxe aqui para a gente entender, mais uma vez, que no mundo espiritual, tudo começa pela fé. Se nós não tivermos fé, nada acontece. Com Abraão foi assim, Deus aparece para Abraão e faz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar ela para você, Abraão. Sabe o que Abraão teve coragem de fazer? Ele teve coragem de crer. E Abraão, estéril, a esposa também estéril. Na verdade, Abraão já estava velho demais para ter filhos, né? E Deus fala: Abraão, eu tenho mais uma promessa para você. Eu vou fazer de você pai de multidões. E ele, mesmo sabendo das condições físicas dele, mesmo sabendo das condições físicas da esposa, sabe o que Abraão fez? Ele creu. Abraão foi contra as probabilidades, foi contra as estatísticas, ele foi contra a biologia. Ele cria que aquela palavra que Deus estava falando para ele era verdade. Simples assim, meu irmão. E o que falta muitas vezes na nossa vida é essa atitude de fé, de acreditar que Deus vai fazer sim. A gente crê em Deus. Eu não estou falando daquela fé salvadora, sabe aquela fé que te leva para o céu? Você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que eu creio que a maioria de nós já tem esse tipo de fé. Mas a fé também se ramifica em acreditar que Deus é poderoso e que Ele age na vida do crente que acredita. Onde estão os crentes que acreditam que Deus pode fazer algo? Eu sou esse crente, Deus. Olha para nós aqui nessa noite.
Olha para nós aqui nessa noite, Deus. Nós precisamos ser movidos pela fé. A fé é o combustível da vida do crente. Tanto que faz um retrocesso. Infelizmente, nossa vida é feita de situações e momentos, e talvez você, como eu, já viveu o dia mal, onde você viveu lutas espirituais e você se viu para baixo. Qual que era o tamanho da sua fé? Lá embaixo. Quando a nossa fé começa a esmorecer, a gente começa a olhar para o barco, como a pastora Kátia ministrou ontem. Pedro saiu do barco todo, mas na caminhada a gente vai esmorecendo. E a gente quer olhar para trás, a gente quer olhar para a tempestade. O que nos faltou? Fé. Talvez hoje esteja te faltando um pouco de fé para você crer que Deus pode fazer as coisas na sua vida. Que Deus pode fazer as coisas na minha vida, eu tenho que crer mais, eu tenho que ter mais fé. Mas glória a Deus porque nós estamos aqui, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então está sendo nos acrescentado fé nesse exato momento aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por que às vezes, diante das circunstâncias, a gente duvida? Porque quando a luta parece um pouco maior, nós duvidamos, a gente sabe que Deus abriu o Mar Vermelho. Quem crê que Deus abriu o Mar Vermelho aqui? Que aquilo ali não é uma historinha inventada? Quem crê que Deus foi lá na Cova dos Leões e fechou a boca de leão, um por um, para não devorarem Daniel? Quem crê? Eu creio nisso. Quem crê que Deus entrou naquela fornalha e livrou os 3 amigos de Daniel? Não tinha nem cheiro de fumaça na roupa e no cabelo. Nós cremos isso, mas aí a gente olha para as nossas lutas e a gente fica com medinho delas. Se Deus abriu o Mar Vermelho, se Jesus ressuscitou Lázaro, por que duvidar que Deus pode fazer? Nós temos que crer que Deus chama à existência as coisas que ainda não existem, meu irmão. É para isso que Deus te trouxe aqui, para você entender isso, para eu entender isso, que Deus olha para a minha vida e Ele só está esperando um solo fértil, que eu prepare o meu coração com a fé, para então Ele chamar à existência as coisas que não existem. A nossa vida é feita de prioridades. E quando a gente começa a colocar as coisas no eixo e Deus no centro de tudo, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida ao longo desse ano de 2018, em nome de Jesus. E eu mal posso esperar as coisas que Deus vai chamar à existência na minha vida. Imagina o que Deus pode chamar à existência ao longo desse ano. Talvez uma bênção que você está esperando, talvez um ministério que Deus quer entregar na sua mão nesse ano. Então Deus fala, eu chamo à existência um trabalho para o meu servo que está lá na minha casa. Porque eu vejo que ele tem fé para cumprir esse chamado. E a fé, ela gera 3 coisas. Se você depois ler esse capítulo, você vai entender. A fé gera 3 coisas, se for fé mesmo. Porque, meu irmão, a gente tem que crer que Deus é poderoso para fazer. Porque acreditar que Deus existe, até o diabo acredita. Se você perguntar se a gente tivesse a capacidade de perguntar para ele, você acredita que existe Deus? Ele fala, ou se acredita, eu apanho dele todo dia. Não é só acreditar que Deus existe, mas é acreditar que Deus pode fazer. É esse tipo de fé. E a fé genuína, ela gera 3 coisas. A primeira coisa que a fé genuína gera, ela gera obras, atitudes cristãs. Abre comigo em Tiago 2. Tiago 2, versículo 20. Abraão foi um homem que foi chamado de pai da fé. Não foi isso? É isso que a Bíblia fala. Ele é o pai da fé, ou seja, se alguém tinha fé nessa terra era Abraão. Mas Tiago 2,20 nos diz uma outra verdade.
nos traz um ensinamento complementar ao ensinamento da fé. Ou seja, a fé gera obras. Tiago 2,20 diz: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender: fé não é teoria. Fé não é um sentimento no coração apenas. Porque a verdadeira fé gera obras, atitudes que condizem com aquela fé. Porque se você não tiver atitudes que condizam com a sua fé, não é fé. Aí a Bíblia é bem didática que nos dá o exemplo do próprio Abraão, que fala: Abraão creu que Deus lhe ia dar uma descendência. E Deus deu Isaque. Mas quando Deus pede Isaque, o que Abraão fez? Ele falou: então eu vou entregar meu filho, o filho da promessa. Em Hebreus nos diz que porque Abraão cria que Deus podia trazer aquele menino dos mortos de novo, porque Abraão sabia que Deus poderia chamar à existência as coisas que não existem. Entende? Então, as atitudes de Abraão condizeram com a fé dele. Fé sem obras é religiosidade. E Tiago ainda descreve nesse capítulo, é legal, porque ele fala, e um vai falar: não, eu tenho fé, mas se você não tiver obras, de que adianta essa fé? E sabe o que são essas obras? São as atitudes cristãs que nós tomamos no dia a dia. Isso são as obras. A forma como você e eu nos comportamos nesse mundo lá fora. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, a gente crê que a Bíblia é verdadeira, mas se isso não estiver refletindo nas minhas atitudes, alguma coisa está errada. A minha fé não está alicerçada na rocha. Talvez você tenha fé numa denominação, você tenha fé no apóstolo, você tenha fé no seu ministério, mas se a minha fé está firmada em Jesus, as minhas atitudes começam a mudar, as suas atitudes também. E você começa a ser um cristão de verdade. E Gálatas 5:22 começa a ser gerado em você o fruto do Espírito. Amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. E aí a gente diz que tem fé. A gente diz que acredita em Jesus, que acredita na Bíblia, anda com um dizer de Jesus na camiseta. Isso tudo está certo, meu irmão. Nós não podemos condenar isso. Está certinho. Mas as minhas atitudes têm que condizer com essa fé que eu estou dizendo que eu tenho. Obras também são você tomar uma posição no reino de Deus e começar a ser ministro da palavra de Deus. Não só por vocação, mas implantar o reino de Deus no chamado que você tem. Quantos crentes passam a vida inteira dentro da igreja e diz que acreditam em Deus, mas não fazem nada pelo Evangelho? A fé sem obras, ela é o quê? Morta. A fé sem obras é algo morto. Você imagina a pessoa dentro da igreja dizendo que acredita em Deus, dando glória e aleluia, mas se não existe uma mudança de comportamento, se não existe um posicionamento frente ao reino de Deus do eis-me aqui, a pessoa está se enganando, não é fé, porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Está entendendo? Então a fé genuína, ela gera o quê? Ela gera obras na sua vida. E por que muitas vezes a gente não age conforme essa fé que a gente diz que tem?
É tempo da gente agir. O Ubatuba está esperando que a gente haja. Porque a palavra de Deus fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui? É o momento da gente se manifestar nessa cidade. Você já viu um manifesto, um protesto, como que é? É um rebuliço. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, porque quando eles chegaram em uma cidade falaram, esses que estão atuando o mundo, que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Entende? Não era uma fé de teoria, era uma fé de ação. A fé gera ação, e essa ação a Bíblia chama de obras. E para ser bem prático, o que eu posso fazer para Deus que eu ainda não estou fazendo? O que você pode fazer para Deus que você ainda não está fazendo? Pensa nisso. O que você ainda está em falta com Deus? O que eu estou em falta com Deus? Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para falar, é tempo de você entregar o seu Isaac. Mas entregar o Isaac é difícil demais. Porque o Isaac vai no caminho te perguntar, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Você imagina aquele coração daquele pai. O único filho dele. E não era apenas um filho único, era o filho da promessa. Aquele menino personificava todo o relacionamento que Abraão tinha com Deus, porque o relacionamento de Abraão com Deus foi baseado nas promessas que Deus fez para ele. Não foi num conhecimento que ele adquiriu do pai dele. Não foi porque ele foi para o Oriente e aprendeu a cultura oriental e a religião daquele lugar. Ele aprendeu a se relacionar com Deus, porque um dia Deus apareceu para ele e falou, Abraão, tenho promessas para você. E nessa noite, pela palavra, a gente pode aceitar, tomar posse que Deus tem promessa para a nossa vida também. E a gente olha para o nosso Isaac, e talvez o seu Isaac vai ser aquela coisa que você ama mais, mas que vai contra os planos de Deus na sua vida. Aquilo que eu gosto muito de fazer, mas que vai contra os planos de Deus na minha vida. Eu não tenho mais isso para você. Vira essa página. É momento da gente tomar posição aqui nessa noite. Para que deixar para amanhã? Vamos agir, vamos fazer uma obra aqui nessa noite, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, a primeira coisa que a fé tem que gerar, se for uma fé genuína, é obras. E você, então, começa a agir conforme sua fé, e algo acontece. Essa fé gera justiça de Deus na sua vida. Então, a segunda coisa que a fé gera em nós é justiça de Deus. Justiça é qualidade daquilo que é aceitável diante de Deus. E Deus não aceita qualquer coisa diante dele. Ele não mistura o santo com o profano. Vamos voltar para Romanos 4. Volta aí no seu aplicativo ou na palavra mesmo. Romanos 4. Vamos ler o versículo 20. Olha só o que Deus vai falar com a gente. Mesmo assim, não duvidou, está falando de Abraão, tá bom? Mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Agora vem o segredo. Em consequência disso, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Irmão, se você acredita que Deus pode, se você crê que realmente Deus chama à existência as coisas que não existem, algo é creditado na sua conta espiritual. Deus olha para a sua vida e fala: esse meu filho crê que eu posso fazer, anota na conta dele aí. Isso vai sendo creditado nas nossas coisas, na nossa conta, perdão. Essa justiça é acrescentada. Sabe o que a justiça é acrescentada? Se chama santificação. Nós estamos na semana de santificação, não é? Então Deus fala: o Marcelo hoje, por ter fé em mim, que eu posso fazer, deixa ele chegar um pouco mais perto de mim, porque isso foi acreditado como justiça na vida dele. Ele tem um pouco mais de acesso à minha presença. E quando o inimigo se levanta para querer me derrubar, é feito um balancete no reino espiritual. E aí vão ver, ele tem crédito ainda, você não pode pegar ele, Satanás. Quando as lutas se levantam, querem te desanimar, querem me desanimar, na conta espiritual eles olham, eles fazem um balanço, eles analisam e falam: não vai dar para derrubar, essa luta não derruba ele, porque ele tem crédito na conta. Isso que é creditado, a justiça é creditada na sua vida. Isso é gerado através da fé. E para você ser um filho de Deus, meu irmão, você tem que ter crédito na praça. Né? No mundo não é assim, a gente fala ter crédito na praça, é o que? Você ter um nome limpo e você ter a possibilidade de adquirir bens, porque não existe nenhum tipo de restrição que te impeça disso. No mundo espiritual, nos é acreditado justiça. E essa justiça nos dá legalidade para se apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Existe uma batalha. Neste momento, Satanás está tramando contra a sua vida e contra a minha vida. A gente precisa ter um resguardo de crédito com Deus no mundo espiritual. E como isso vai vir? Através da fé. E se a gente tem essa justiça, a gente pode crer que Deus vai começar a chamar a existência das coisas que ainda não existem na nossa vida. E a última coisa que Deus me colocou no meu coração, que a fé gera, que a gente vai falar nessa noite, é que a fé gera as bênçãos de Deus na nossa vida. Os presentes de Deus, os galardões de Deus. Segue comigo. A fé, então, gera obras. Lembra-se disso? A fé gera obras. E aí a fé, junto com essas obras, gera a justiça de Deus. E a fé e as obras e a justiça de Deus fazem com que a bênção de Deus chegue até nós. Ele tem fé? Tem. Ele age de forma correta, de acordo com a fé? Age. Então eu dou uma legalidade para ele prosperar. E com essa legalidade é como se você tivesse uma nota promissória no mundo dos céus e chegar a falar: eu gostaria disso. Deixa eu ver. Você tem crédito. Está aí, eu te dou a bênção. E tem muito crente que só busca o final da história, que é a bênção. Tem muito crente que vem para a igreja porque ele quer a bênção. Mas antes da bênção tem um processo de parto, você tem que gerar a bênção.
E essa bênção é gerada através desse caminho: fé, obras, justiça. Então vem as bênçãos. Fé, obra, justiça, bênçãos. Nessa ordem. E tem muita gente invertendo as coisas, quer colocar as bênçãos em primeiro lugar. Deus está olhando para o nosso coração e Ele quer achar fé. Se Ele encontra a fé, então Ele começa a esperar para ver se Ele vê as obras. Se Ele encontra as obras, então Ele acredita a justiça na sua vida e na minha vida. E com esse crédito, eu posso chegar no mundo espiritual e requerer as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para nós. Não precisa abrir, mas Jeremias 17:7 fala assim, preste atenção na palavra do Senhor, ó. Mas bendito é o homem cuja confiança ou cuja fé está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esse texto fala a respeito das bênçãos do Senhor. Existe uma probabilidade, existe uma possibilidade de eu ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Seca vai vir? Não estou nem aí, eu estou ao lado do ribeiro. É ano de seca, não me preocupo, não fico ansioso, como diz o texto, porque eu estou firmado ao lado do ribeiro de águas vivas. Ora, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. E veio o vento, e veio a tempestade, e aquela casa permaneceu, pois tinha um alicerce. O alicerce da fé. E você, meu irmão, você é filho de Deus. Depois de dito tudo isso, agora sim podemos dizer que você foi colocado nesse mundo para prosperar, sim. Não se esqueça que você tem que ter fé. Não se esqueça que as suas obras têm que corresponder a essa fé. Tome posse da justiça de Deus que vai estar sendo acreditada na sua vida. E agora sim nós podemos dizer, meu irmão, você foi colocado nesse mundo para ser cabeça. Sabia disso? Todos os filhos de Deus, os homens de Deus se destacavam. E até hoje é assim, o judeu é um povo muito próspero, saiba disso. Existe uma bênção de Deus sobre o povo de Israel. A maioria dos estados do Brasil, são maiores que a nação inteira de Israel. No entanto, é uma nação muito mais poderosa que o Brasil. Quem esteve lá em Israel, meu sogro e minha sogra puderam contar algumas coisas de lá. Como que é a qualidade de vida naquele lugar. Mesmo em guerra, né? Tem guerra para tudo quanto é lado lá em volta daquele povo. E eles vivem uma vida de qualidade. É um país de primeiro mundo. É um segredo administrativo isso? Não. É o lugar que está o país dele. Gente, eles estão no lugar mais seco que tem. Na região mais árida que tem. Eu vejo até mão disso, vamos abrir um parênteses, eu vejo a mão do Senhor até nisso, porque Deus queria mostrar como Ele abençoou o povo dele, e falou, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Podia ter trazido para o Brasil, em se plantando tudo dá. Não, levou eles para uma terra árida, mas lá a bênção de Deus começou a gerar leite e mel, mana leite e mel. E mesmo que vocês estejam, ou eu esteja, numa terra árida, eu posso beber leite, eu posso comer mel. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. E muito crente tem acesso a essas bênçãos de Deus e não se apropria delas.
Mas tem crente que se apropria e começa a prosperar. Aí quem está de fora olha, parece que na vida dele tudo dá certo. Não sabe ele, o joelho no chão que você teve. Não sabe ele que foi gerado, isso foi um parto. Você teve que ter fé, você teve que agir, você teve que se apropriar da justiça de Deus. E agora você vive a bênção de Deus. E aí o irmão olha para você, queria ser como você. Glória a Deus, espero que as pessoas falam isso mesmo. Aí você vai poder testemunhar por que você é próspero, por que você é abençoado. E é tempo da gente começar a gerar as bênçãos de Deus na nossa vida, meu irmão. E eu estou falando de bênçãos mesmo, materiais. O povo de Israel estava preso no Egito, cativo, era um povo escravo. Eles moravam, vamos chamar assim, num bairro, ou numa cidadezinha, a terra de Gósen. Gente, pensa num lugar legal para morar, mesmo na escravidão. A palavra fala que Deus abençoava aquele lugar mais do que o Egito. Porque Deus gostava daquele território, daquele pedaço de chão? Não, porque os filhos dele estavam lá. E onde você estiver, você pode gerar bênção. Talvez você esteja num emprego que você acha que não é o ideal. Deus pode te abençoar nesse emprego aí. Talvez você esteja numa família que não está tudo 100%. Talvez você esteja num lugar que as coisas não estão bem. Talvez você tenha sonhos inacabados. É tempo de você começar a gerar essas bênçãos no mundo espiritual. Mas para isso é necessário que você tenha fé. Eu e você, nós como Igreja Ágape, temos que ser uma igreja que tem fé em Deus, mais fé. Vamos ver se ela chega a um grão de mostarda, porque se ela chegar ao tamanho do grão de mostarda, a gente joga o pico do corcovado no mar. Não vamos não, né? Tão lindo ali, né? Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele estava dizendo que mesmo que haja um monte na sua frente, se você precisar passar, você vai orar e o monte vai sair. Deus abriu o mar para o povo dele passar. Já no Novo Testamento, Deus fez Pedro andar por cima das águas. Não precisou nem abrir o mar para Pedro andar. Não sei se Deus vai abrir o mar, se Deus vai fazer você passar por cima das águas. Mas se você estiver alinhado com essa fé que a gente está numa igreja, numa quinta-feira, podíamos estar em casa, podíamos estar com a nossa família. A gente está aqui porque a gente tem fé. Se a gente tiver essa fé alinhada aos padrões de Deus, as bênçãos do Senhor começam a chegar na nossa vida. E que 2018 seja o ano que seja marcado pelo ano ao qual nós tivemos fé e acreditamos nos sonhos de Deus para a nossa igreja. Ministra na vida do seu irmão aí, deixa Deus te usar como boca dele, fala, você precisa de fé. Diga assim também, fala para ele com convicção, eu preciso de fé. Fala agora para ele, você precisa de obras. Agora olha no olho dele e fala assim, eu preciso de obras. Agora ministra na vida dele. Fala assim, sabe o que está faltando na sua vida? Que Deus acredite justiça. Agora fala para ele assim, você crê nisso tudo que eu falei? Se ele falar sim, então fala assim, se prepara para as bênçãos de Deus na sua vida, meu irmão. Se prepara para as bênçãos de Deus na sua vida.
O último texto que a gente vai ler, eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Por favor, Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Vai falar a respeito de uma arma. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Armas da luz. Aí dá uma semana de palavra sobre armas da luz, apóstolo, só uma ideia. Armas da luz. Quais são as armas da luz? Uma das armas da luz, sabe qual que é? A fé. É uma arma no mundo espiritual. Só um minutinho. Combinando com eles aqui. A fé é uma arma poderosa no mundo espiritual, meu irmão. Saiba disso, é uma arma de luz. Não é o sabre de luz, não, hein? Arma Jedi, né? É uma arma espiritual, é uma arma da luz. A fé, quando você chega no mundo espiritual para uma batalha, você tem que ter arma. Revistai, pois, de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Existe uma arma da luz que se chama escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, meu irmão. Nós vamos estar fazendo um louvor. E eu gostaria de ler o último texto com você que Deus me deu enquanto eu estava ali. Abre comigo. Deixa eu achar também que eu não havia me preparado. Apocalipse 21, 6. Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, e Deus te diz nessa noite aqui, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida, e o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus vai se revelar como alfa e ômega nesse ano de 2018 na minha vida, eu creio. Ele é o começo, Ele vai gerar as coisas. Ele é o alfa, Ele vai dar start. Ele vai chamar à existência as coisas que não existem. E Ele também é o ômega, Ele é a conclusão, Ele é o ponto final. Áreas da nossa vida têm que ser deixadas, tem que ser colocado um ponto final. É necessário que haja um ômega em áreas da nossa vida. Isso ficou para trás. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço. Deixando as coisas que para trás de mim fica, prossigo para o alvo. Ômega. Coisas precisam iniciar e coisas precisam terminar. Nós vamos estar cantando a respeito dessa canção que fala, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E que você comece a tomar posse. Deus, eu quero que o Senhor seja o meu alfa. Que o Senhor inicie todas as coisas do Senhor. E eu quero também que o Senhor seja o meu ômega. Que o Senhor tire da minha vida aquilo que está me atrapalhando. Usa minha boca para falar boas novas e os meus ouvidos para escutar o clamor. Usa minha vida para fazer boas obras. Quero ser usado, Senhor. Quero ser usado, Senhor.